Filhos queridos, queiram sentar, por favor. Lembremos o que nos diz a palavra de Deus nesse dia, como continuidade daquilo que queremos em Deus. Queremos a misericórdia e queremos a salvação. Queremos a misericórdia e queremos a salvação. Queremos a misericórdia e queremos a salvação. Ô Danilo, você faz favor de falar mais alto? Falo sim, padre. Porque eu estou com a garganta arranhando. Nós estamos chegando de viagem. Você descansou, então botar você de castigo ali. Nós queremos a misericórdia e a salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrarmos as realidades que não se veem, pois por ela que os antigos deram seu testemunho. Pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. A fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Querido povo de Deus, é sobre isso que nós estamos falando, sobre fé. Termos esse desejo, e nesse espírito pascal, isso ganha força. Se você observar Jesus, eu confio em vós, é um ato de fé. Precisamos ter fé, e quando nós dizemos eu confio em vós, eu estou manifestando a minha fé em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo confiando e sabendo o que Ele faz. Não é um confiar abobalhado, eu confio, Senhor, como diz o próprio texto, e repito, pela necessidade, é uma posse antecipada do que se espera. Então quer dizer, eu sei que virá. O sermão que eu fiz às 11, vou tentar levá-lo para a missa das 18, porque é tudo dentro da liturgia de hoje. Fé não é porque você tem algo já conquistado. Nós temos um erro. A nossa fé está mediante a coisas já obtidas. Não, a fé, ela vai além, ela transcende o obtido e vai aquilo que é desejado, aquilo que é querido. Entendeu o que eu falei? Fé, por favor, ela não é a partir do que eu tenho, é a partir do que eu espero. Mas não é um esperar bobo, é um esperar daquilo que eu sei que Deus me dará. É isso que nos move. Isso está em Hebreus 1:11. É ter a certeza da realização. É caminhar sem ver, mas não é caminhar sem ver, no sentido de que eu não sei para onde vou. Não, eu sei não sei quais as dificuldades vou enfrentar, mas eu sei que o que Deus prometeu Ele cumpre. Então isso desperta em mim um desejo que é maior que a minha vontade, que é maior que a minha fraqueza, que é maior que a tua fraqueza. Então por isso você pergunta, o que é que vem antes, a fé ou a oração, o ovo ou a galinha? Quem tem fé, a fé aumenta. Quem reza, aumenta a fé. Quem tem fé, aumenta a oração. As coisas vêm juntos. Não adianta discutir o ovo ou a galinha. A fé é a força da oração e a oração é a força da fé. Tudo é graça de Deus, mas nesse empenho, portanto, é visualizar,
Tem uma música que diz: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança E o O povo de Deus no deserto andava. Olha o texto: mas à sua frente alguém caminhava. Imaginem vocês que é Moisés? Não, Moisés nem entrou na terra prometida. Ah, pobre Moisés, vou falar sobre ele hoje. Lembra de um sinal que Deus disse: um sinal vos acompanhará. Alguém lembra? Quando estiver sol, a minha nuvem os protegerá. Lembra disso? E quando for noite, a lua os guiará. Deus, a nossa fé não é em homens, nem Moisés, nem Abraão. Quantas vezes Jesus diz: vós sois filhos de Abraão? Ora, se o fossem, fariam o que Deus quer. Eu tenho dito, e para mim uma palavra: eu preciso primeiro ser católico, e então serei ecumênico. Deus me colocou essa frase fortíssima para mim: eu tenho que ser católico, católico roxo. Tenho que ser católico de vestir a camiseta e não brigar na torcida, mas ser da torcida de Jesus, fanático no bom sentido da palavra. Não distorçam, entre aspas. Então eu serei ecumênico. Enquanto eu sou um cachorro que cai de mudança, porque cachorro que cai da mudança não tem dono. Eu não sou nada, tudo me assusta, nada me abre ao diálogo. Você já percebeu que uma pessoa ignorante, ela não dialoga? Encontra uma pessoa ignorante, começa a conversar com ela, me dá arrepio. Por quê? Porque a pessoa não é segura de nada. Como ela é insegura, tudo ofende. Vocês já viveram isso? A pessoa não tem identidade. Preciso ser católico, então serei ecumênico. Filhos, por isso nós não é homem, não é um ser humano que nos sustenta, é Deus. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava, era Deus. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança, e o pó da estrada. Visualizar, não perder a esperança. Queridos filhos, a fé é um dom, e ela vibra dentro de mim e de você. Ela toca o nosso inconsciente. Hoje se fala tanto de força da mente. Nada, nós temos um inconsciente muito maior que o nosso consciente. Como eu disse, você não precisa se programar para tomar água. Eu estou com água aqui porque eu estou com a garganta seca. Eu estou precisando hoje tomar água, porque senão eu fico rouco, porque eu já venho rouco de 3 dias. Você não precisa mandar, está no teu inconsciente sede, está no teu inconsciente comer, está no teu inconsciente dormir, está no nosso inconsciente, se quisermos aflorar o desejo de Deus, o desejo de felicidade. Quando nós paramos com isso, acredite, nós nos frustramos. O grande problema é que não aceitamos isso, só somos felizes com Deus. Queridos irmãos, é interessante perceber que nós temos que repetir a oração. A oração é uma disposição diante de Deus
no primeiro homilia de hoje, quem estava, eu falei sobre oração, que não é você, Deus tem tudo, Ele está com tudo que você precisa, tudo. Não é que você tem que arrancar ou roubar dele. Filho não rouba, é só você chegar e pedir. Mas o problema é que Deus vai ver, mas se eu der é muito pesado para ele, vou dar mais leve. A oração é nos fortalecer, é nos abrir para a graça, nós estamos preparados para Deus. Deus está disposto a nos ajudar. Por isso, a oração acaba sendo uma repetição que nos faz melhorar no desejo, na vontade, na busca do bem. É interessante às vezes, e aqui é importantíssimo, nós escrevermos. Como é importante você ter teu diário, parece coisa absurda. Faça da tua Bíblia teu diário. Pega o teu diáriozinho e anote. Quais são os apelos de Deus na tua vida? Gente, o diário de Santa Faustina Kowalska é um diário de oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, o grande presente, história de uma alma. De São Francisco de Sales, imitação de Cristo. Você já parou para pensar? O diário dessas mulheres, Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, os diários de santificação. Nós precisamos escrever, porque nós nos esquecemos fácil. O que queremos, o que buscamos, onde queremos chegar. Anotar. Se você olhar minha Bíblia, essa não, porque é de Jerusalém. O bispo me mandou e obedeci. Voltar a Bíblia de Jerusalém. Falou, eu obedeço. Então essa aqui era do meu tempo de escola. Eu guardo, devo ter um punhado de Bíblia lá. Então essa eu não riscava, porque o professor dissesse que se a gente escrevesse era fazer cola. Porque é verdade que a gente fazia Bíblia, prova com a Bíblia, mas não vai pensar que era facinho. Tinha o padre Penalva, que ele passava nas mesas e ele abria as Bíblias assim e dizia: não tem nada escrito, então vamos para a prova. Então era essa Bíblia de prova. Mas eu tenho outras Bíblias toda anotada, e quando eu olho, eu vejo o meu diário, eu com meus 20, eu com os meus 25, mas besteira que eu escrevia. Há umas preciosidades que eu escrevia. Anotar. A fé faz com que a gente repita várias vezes o que buscamos. A fé, ela aumenta na medida em que você cria convicção daquilo que você quer, daquilo que você busca, daquilo que você almeja. A fé é você repetir para você mesmo, e toda a tua alma, todo o teu ser ficar aberto à graça de Deus. Meus irmãos, é impressionante como a fé nos faz criativos, como a fé nos faz estar motivados. Se você encontra uma pessoa sem motivação, provavelmente ela está tem algo que ela não tem um plano nem perto, nem a médio prazo, nem a longo prazo. O que é uma pessoa desmotivada? Uma pessoa que não tem o porquê viver. O suicídio, e aqui falo da baleia azul com muita responsabilidade. Eu tenho certeza que a mente que fez aquele jogo é uma mente diabólica, é do diabo. Por isso eu estou falando de batalha espiritual. Hoje é dia de São Jorge. Eu digo, gente, quem não adquiriu, dia 29 eu faço o lançamento aqui, vou para Maringá, adquira, porque a gente tem que saber como o inimigo se manifesta, e é feio. Subestimar o inimigo é você colocar em risco você e tua família. Hoje é dia de São Jorge, São Jorge guerreiro, que não tem nada a ver com Ogum, apesar que na religião africana é Ogum. Eu estou falando de São Jorge guerreiro, que lutou contra o dragão. Mas São Jorge não existe. Epa! Você vai na Palestina, quando você sai, primeira coisa, tem São Jorge, que era o grande soldado da Capadócia, e ele protege todos os cristãos que moram no estado
do outro lado, no Oriente de modo geral. Então São Jorge existe, e guerreiro. Mas e a lenda da lua? Pare, a palavra já diz, né? Lenda. Filhos queridos, se eu falo desse jogo da baleia azul, eu não aquela mente diabólica tem que ser destruída, mas é a mesma mente diabólica e é o mesmo diabo que está sustentando a corrupção. O lava-jato, o moto-jato, o bicicleta-jato, não importa quem roubou, roubar é pecado. Não importa quanto roubou. E essa mente é diabólica, mas a minha preocupação hoje se faz pelos pais, pelos adolescentes. O que é que leva a qualidade desses adolescentes? Como é que um pai não percebe que está ficando à noite até altas horas? Não percebe que não está rendendo na escola? Será que uma mãe não percebe que a pessoa está se mutilando? Que pai é esse? Que estrupício que é esse? É um estrupício que não dá para perceber que a pessoa está emagrecendo, que está ficando pálida, porque ninguém passa a noite em claro e não tem reflexos. Rezo a Deus que a mente diabólica seja destruída, mas rezo a Deus que toda essa situação faça com que os pais reflitam que estão faltando com os adolescentes. E não venha me dizer que não percebe, que não enxerga. Às vezes o seu ego é tão grande, às vezes as suas preocupações são tantas, que não tem lugar para observar, educar. Filhos queridos, a fé, ela é a maior injeção de certeza que nos leva a vencer o desânimo. Momentos de desânimo todos nós temos, mas o desânimo, ele é vencido naquilo que eu sei que vou receber, como diz, naquilo que sei que Deus me dará. Então o desânimo, ele é superado, ele é um obstáculo, mas não é um determinador. A fé, ela tem o poder de nos ligar numa tomada direta ao trono de Deus. A fé é um jogar certeiro no trono de Deus, porque a fé nos liga com aquele que nos criou. Queridos filhos, nesse contexto, queria lembrar como é importante lembrarmos algumas coisas. O Papa Francisco é tão querido, e ele disse um pensamento tão lindo: os rios não bebem suas próprias águas, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Amém. Nesse espírito, entendemos a misericórdia de Deus. Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. É nesse espírito que compreendemos que Deus, não se bastando, se derrama em misericórdia, para que sejamos misericordiosos, para que sejamos como o rio que não bebe sua água, o perfume que não é para si mesmo, mas que sejamos para os outros. E nisso nós encontramos em Êxodo capítulo 2, quem trouxe Bíblia? Nem vou olhar. Moisés. Queridos irmãos, um homem que é o exemplo de busca, um homem que se faz uma expressão
da misericórdia de Deus, Moisés. Tudo que eu disse de fé, atribui-se a Moisés. A história de Moisés, capítulo 2 do Êxodo, fala de Moisés, logo no versículo 1, que é da tribo de Levi. Sabemos da história de Moisés. Ele, na época, o povo que tinha ido para o Egito, foram no Egito por causa da fome, e quem os levou foi José do Egito, filho de Jacó. Quem está acompanhando mulheres na Bíblia comigo? Levante a mão. Hã? Muito bem, que olha, estou dedicando às mulheres. Qual era a esposa de Abraão? Opa! Louvado seja Deus! Como é que é o nome? Sara e Jacó, Sara e Abraão tiveram um filho. Como é que era o nome? Isaías. Isaac? Hã? Isaac. Isaac gerou 12 filhos. O mais novo se chamava, vou dar uma dica. O mais novo se chamava José, mas não tem nada a ver com José de Nossa Senhora. José foi para o Egito e depois foram o povo. Porém o povo ficou muito numeroso no Egito. E o que fez os egípcios? Que fez o faraó? Escuta aqui, eles estão ficando mais numerosos que nós. Então vamos tomar a seguinte decisão: se nascer homem, mate; se nascer mulher, vive. Por quê? Porque o homem é guerreiro. Então o faraó ficou com medo. Esse povo está com muitos guerreiros, se eles se rebelarem, eles me destroem. Mulher não, elas vão ter que casar com os egípcios, logo vai ter uma miscigenação de raça. Nesse contexto nasce um piá, nasce um guri, nasce um bacuri, chamado Moisés. Pela lei ele deveria, ajude gente, Jesus humilha o Satanás, ele deveria morrer, deveria morrer. Foi morto, a parteira colocou, você lê tudo isso no Êxodo 2, colocou ele no cesto, e no cesto, no rio Nilo, foi no cesto boiando, até parar nos pés de uma princesa egípcia, filha do faraó. Vamos acompanhar de novo? Moisés era para ser morto, a parteira botou num vime, numa cesta, colocou no rio Nilo levou e foi parar aos pés de uma princesa, filho de um faraó. Moisés foi criado a Pandeló. Ele tinha o sangue hebreu, mas ele foi criado na mentalidade do faraó. Ele foi criado no modelo egípcio, com os costumes egípcios, com o jeito egípcio de ser, de pensar, de olhar para o hebreu como alguém que é provocante, é um inimigo. E Moisés viveu na corte, era tido com muito bom grado. Mas é interessante, e você vai encontrar em Atos capítulo 7, versículo 22, diz o texto: foi encontrado pela filha de Faraó, versículo 5, é educado por eles na cultura egípcia, que segundo alguns biblistas na época, era considerada de prenhe sabedoria. Portanto, Moisés era um homem sábio, sapientíssimo. Isso quem escreve é Atos capítulo 7, versículo 22. Moisés foi um homem formado
E quando ele tinha mais ou menos 40 anos, agora começa as fases dos 40. Moisés, quando tinha 40 anos, quem tem 40 anos aqui? Levanta a mão. Quem está na casa dos 40? Não, eu estou nos 20, não vou levantar a mão. Negócio de... Vocês ficam apontando para mim por quê, gente? Que é isso? Fala vocês a idade, Deus sabe a minha. Em seguida, um homem já formado, 40 anos, sai pelas ruas da cidade e vê um egípcio sendo mutilado, um hebreu sendo mutilado, e um egípcio mutilando um irmão. Mas espera aí, irmão, ele estava bem nos 40 anos? Era sábio? Era rico? Tinha berço? Tinha casa? Sim ou não? Sim. De repente, já com a vida pronta, ele vai andar na rua e ele vê um egípcio batendo num escravo. Alguma coisa mexeu com Moisés. Às vezes eu e você estamos na vida prontos, e às vezes a gente está nos 40, e o 40 que significa não é idade, é estado aonde a gente se sente: cheguei, estou pronto, estou estável. Eu diria que os 40 aqui é aquela fase, preste atenção, do Jesus que contou uma parábola. Um homem tinha seus campos e teve uma colheita tão boa. Eu diria que essa é a fase dos 40. Oh meu Deus, obrigado pela colheita, Senhor. Eu nem sei onde eu vou guardar. Vou aumentar meus celeiros, vou aumentar minha poupança, meu cartão de crédito, e agora vou descansar, sombra e água fresca, vou viajar. E Deus disse: seu tolo, ingênuo, sabe de nada, coitado. Hoje mesmo, você vai prestar conta da tua vida. A meu ver, esse 40 significa quando a gente acha que não tem nada mais para mudar. E aqui você pode chegar nessa fase nos seus 50. Filho criado, filha criada. Eu estou bem, graças a Deus, como padre, estou bem, tranquilo. Tá bom, vou continuar. Senhor, mantenha a água branda. Parênteses, aprontei uma essa semana. Aprontei, mas no bom sentido, né, dona? Oxente, tá duvidando, é? Fui para Pernambuco e me passaram que tinha um pescador que queria me ver, seu Fernandinho, e fomos nós lá felizes. Gente, que recepção! O povo pernambucano é demais. Que recepção! Tinha de tudo e mais um pouco. Mas eu inventei de ir no alto mar com ele. E eu não percebi os sinais de Deus não, porque o homem chegou com um copo: o senhor quer um Dramin? Eu falei: não, eu tomo. Todo mundo tomou Dramin. Mas demos de comer para Lula, hein? Mas demos de comer para os bichos. Mas Jesus amado, mas foi uma experiência maravilhosa. Foi algo assim, eu só sei que eu cantava: a tempestade vai passar. Não passou ainda não. A tempestade vai passar. E não passava, mas passou, no final passou, chegamos em vida. Mas vocês vão ver isso no Padre em Missão. Quer dizer, se a gente não vomitar a hora que for ver a imagem, né? Porque eu olhava para o cinegrafista, estava para um lado, o outro estava para o outro. Padre em Missão. Mas essas coisas são boas, vocês não têm noção. Eu gosto. Nos 40 anos de vida, Moisés teve uma reviravolta. Você já teve a tua reviravolta?
Eu acho que não. É aí que a coisa vem. Quem disse que você já chegou no teu máximo? Quem disse que você já chegou no teu ponto crítico? Quem disse que você pode dizer, já cheguei? Quem é que disse que você já fez o que Deus pensou para você? Quem te autoriza a desistir de sonhar? Quem te autoriza a deixar de pensar o futuro? Quem disse que você chegou já na plenitude das tuas forças, dos seus desejos, da tua felicidade? Você vai desistir agora? Você tem dois caminhos. Eu digo para uma pessoa que está infeliz, você tem dois caminhos: admitir, eu estou infeliz e acabou, vou morrer infeliz. Ou, estou infeliz, mas eu sei que o que meu Deus me prepara é a plenitude, então vou caminhar, não vou parar. Escutou o que eu disse? O 40 de Moisés, eu não sei se eu já passei por ele, eu não sei se você já passou. É uma tristeza alguém pensar, gente, você lutou para morrer na praia? Caramba, meu! Trabalhou igual um condenado, deu de educar para os filhos, tirou da boca, uns lavaram roupa para fora, outros trabalharam igual uns condenados, agora que pode, sou infeliz. Você quer morrer infeliz? Então é só desistir, é só você dizer assim, não, tá bom, desista, ou não, agora é a fase, eu digo 40 não quer dizer 40 idade, os 40, a primeira fase dos 40 de Moisés. Senhor, eu aceito. Moisés andando, estava tudo muito bom. O paizão era o faraó, o Deus dele era outro, tinha tudo de bom. Viu uma injustiça, ele resolve, se compadece, se comove, e Deus transforma a vida dele. A pergunta que eu faço hoje: você já passou por isso? Não sei. Acontece algo, ele mata o egípcio. Êxodo capítulo 2 versículo 2. No dia seguinte, nos seus 40, o crime que ele fez é jogado na cara dele. Êxodo capítulo 2 versículo 14. Moisés de repente perde tudo, perde o palácio, perde a religião, perde a mãezona, a princesa egípcia, perde a proteção, perde a credibilidade, perde a legitimidade e se dá conta que por causa de uma coisa estranha que ele não sabe entender, gente, não é tão fácil. Por causa de uma coisa estranha no meio da vida dele, ele se tornou um assassino, caramba. Foge para Madiã. Êxodo 2:15. É impressionante que Moisés começa a ter uma lembrança, a consciência de que ele não era daquele mundo do palácio, que por mais que ele tenha comido do bom e do melhor, ele não é da corte. Ele começa a ter consciência de quem ele é. Ele tinha esquecido suas raízes, ele tinha esquecido quem o pariu, ele tinha esquecido quem o gerou. Você entendeu o que eu estou contando? Você está entendendo o drama da vida de Moisés? Com 40 anos, uma atitude impensada, ele viu alguém sendo mutilado, ele tomou e matou o egípcio, e do dia para a noite ele perdeu tudo, se tornou um estrangeiro em casa, se tornou um assassino e foge.
40 anos perdido. 40. Será que você tem coragem de aceitar isso? Às vezes, deixar Deus dar uma reviravolta, e nessa reviravolta, você dizer: meu Deus, o que vai sobrar de mim? Mas faz, ué. Ele vai para Madiã. Começa a segunda fase. 40 anos de deserto. Sabia disso? Sabia? Não sabia não, porque eu também descobri há pouco. Foi pesquisando com exegeta. Antes de ele encontrar a sarça, ele ficou dos 40 aos 80 como fugitivo. 40 anos no palácio, 40 anos como fugitivo. Esse segundo 40 anos, ele ficou com o seu sogro. Você pode ler na Bíblia. O sogro dele deu uma labiada nele danada, né? O sogro dele falou que ia casar com uma, não era, mandou prometer, você lê lá tudo. Mas aquilo foi 40 anos que nasceu um novo Moisés. É um novo Moisés que nasce. Um Moisés que vai no deserto buscar quem ele é. E Deus vai mexer com Moisés e dizer: Moisés, você não é egípcio, Moisés. As tuas raízes são outras. Moisés, você achou que você estava com tudo? Não, você pode ser mais. Moisés, e esses 40 anos se culmina no encontro, quando ele tinha 80 anos. 80. Ele vai na sarça ardente. Caramba, bicho, tá velho o caboclo, né? Quem tem 80 anos aqui? Levanta a mão. Entre 70 e 80. Você imagina nessa altura da tua vida, você vai numa sarça ardente, e Deus diz: escuta aqui, Moisés, eu quero que você liberte meu povo. Senhor, eu? Tem gente mais novo que eu. Eu quero você. Aos 80 anos. Se eu tenho dúvida, se eu passei pelos meus 40, dúvida maior eu tenho se eu já encontrei a sarça ardente. Porque a sarça ardente de Moisés é algo fantástico, e eu convido vocês a lerem depois, por favor. Não tenho tempo, porque os ministros já estão até com a tocha acesa, dizendo: vai, padre, que nós temos que entrar para o Santíssimo. Mas é que estão coisas assim que a gente descobre. Não sei vocês, eu sou curioso, gente. A sarça ardente é quando Moisés está ali, ó, vocação, capítulo 6. Perdão, antes, por favor, vocação de Moisés, capítulo 2 ainda, capítulo 2, seguintes: como pastor de ovelha de seu sogro, aos 80 anos de idade, quando parecia que seu sonho não tinha mais idade, não tinha mais condições, não tinha mais forças, Deus o chama na sarça ardente, para libertar o povo do Egito. Moisés não sabia, mas desde criança, Deus estava preparando ele para a ação desafiadora. Na sarça, Deus e Moisés se encontram, os caminhos se tornam um. Irmãos, aqueles primeiros 40 anos, que aparentemente não tem sentido, o sofrimento dele não ter sido criado pela mãe, o sofrimento de ser filho bastardo, o sofrimento de ver seu povo sofrendo, não foi em vão. O nosso passado não é em vão.
Aproveite a dor do passado para a transformação. Deus se valeu dos 40 anos. Moisés sabia falar o egípcio. Moisés era conhecido do faraó. Moisés era sabido para falar em nome de Deus. Moisés tinha postura para ir diante do faraó. Aquilo que parecia inútil nos primeiros 40, Deus usou para libertar o povo. Isso faz com você. Mas eu tive uma vida tão errada, ou eu tive uma vida tão confusa. Deixa Deus usar essa confusão. Deixa Deus usar essa confusão. Deixa Deus usar essa bagunça que foi. E você vai ver que nos seus 80 anos de vida, Deus te fará o libertador de um povo. Pelo menos libertador de nós mesmos. No caso de Moisés, a visão da glória de Deus é vista na sarça ardente. Moisés, tira as sandálias, Moisés. Esse solo é sagrado. Do deserto. Se Moisés e nós entendêssemos como Deus, e tudo que eu estou falando é misericórdia, porque se Deus é capaz de olhar para Moisés, um assassino, 40 anos fugindo, com 80 anos de idade, e fazer o que fez de Moisés, isso não é misericórdia? E o que Deus é capaz de fazer de mim e de você hoje? O que Deus é capaz de fazer? Filhos, Moisés havia recebido preparo intelectual. Olha Deus agindo no passado. Se você olhar para o teu passado, não veja sofrimento só. Estou te falando, você sofreu, você chorou. Eu também tive professor bravo. Eu também tive um seminário rígido. Você também teve problemas na tua família. Eu também tive meus traumas e carrego até hoje. Mas deixa Deus transformar isso em bênção. Caboclo. A olhar para Moisés, eu vejo um Deus que é capaz de pegar um monte de coisa que a gente chorou na época. Parecia o mundo. Eu lembro de alguns casos na minha vida que eu dizia: Deus não, Deus não. Eu lembro de um caso, eu não posso contar, quanto eu rezei e Deus não me atendeu. Hoje eu lembro, eu tenho esse caso que eu lembro na minha cabeça, que eu digo: obrigado, Senhor, por não ter me ouvido. Deixa Deus fazer isso. Moisés, naquele rebuliço, teve preparo intelectual, se transformou num excelente, era gago? Dizem que sim, mas a gagueira não foi empecilho. Um homem que tinha livre acesso, era um legislador de Israel. E por que ele depois sobreconduzia o povo, legislava para o povo? Porque ele teve essa formação com os egípcios. Queridos filhos, Deus chama. Moisés tenta fugir, e ele tenta: Senhor, eu não. Se você olhar a sarça ardente, quantas negativas de Moisés, quantas negativas nós estamos dando, e o Senhor dizer: eu quero. A primeira desculpa nossa é a que Moisés usa: eu me sinto desqualificado. Se você olhar em outras palavras, Moisés diante de Deus disse: eu não sou qualificado. Nós nos desqualificamos. Você acredita que Deus confia mais em mim e você do que eu e você mesmo? É bem verdade. Santa Teresa d'Ávila dizia que nós temos que primeiro nos preocuparmos conosco. Senhor, proteja-me de mim mesmo. Era a oração que ela fazia toda noite. Porque nós somos um demôniozinho. Somos sim. Se a gente não se cuida, nós somos bicho, serpente, jararaca.
Junta a família para você ver se não sai fofoca da vida alheia. Junta as comadres na porta da igreja para ver se não sai. Senhor, que eu me proteja de mim mesmo, mas eu não posso me desqualificar, porque Deus não me desqualifica. Deus não desqualificou aquela mulher que estava para ser apedrejada. Deus não desqualificou Mateus. Deus não desqualificou a prostituta. Deus não desqualificou Maria Madalena. Então, primeira tentativa, eu me desqualificar diante dos olhos. Você não é de Deus, você não é desqualificado. Na sarça ardente, Moisés se sentiu inseguro. E quem não tem? Se o Papa, o nosso nono, para mim, nono é o Papa Francisco, com todo respeito, que ele não fique bravo comigo de eu chamar ele de nono, mas não parece um noninho? Não parece um noninho? Aquele sorriso bonito, bochechudo. Depois vamos falar para o Papa que eu falei dele, não estou falando mal, mas eu vejo ele um noninho, que ele diz que antes de subir na cama, olha que coisa bonita, eu fico imaginando o Papa subindo na cama, deve ser engraçado, né? Ele diz que coloca o papelzinho, esse aqui vai comigo, inclusive eu preciso mais um desse grande, gente, porque no Evangeliza não tem, quem tiver me dê. São José, precisa aqui, ó, ele põe os problemas dele aqui, o Papa. Depois o Papa diz, antes de eu montar na cama, olha que bonitinho, em italiano, montar, imagina o Papa, com 70 e pouco, 80 né? Montar na cama, eu rezo 3 Pai Nosso para as 5 chagas de Jesus. Você acha que ele não tem insegurança? É aí que eu quero chegar. Você acha que ele não está inseguro do Egito, de lá? Você acha que ele não tem insegurança? Chamaram ele para Milão. Eu vou mostrar talvez quarta-feira no Rede Vida Evangeliza, que inclusive eu estou mudando, vou fazer do meu jeito, não dá certo. Aquilo que não está no coração não funciona. Eles ficam mandando eu fazer outra coisa, eu não gosto. Eu não sei fazer entretenimento. Não adianta pedir para mim fazer uma coisa que eu não sei. Eu sei pregar, eu sei rezar. Ficar de apresentador eu não gosto, eu gosto de pregar. O Papa foi para Milão. Você viu o que aconteceu? Todo mundo esperando ele na frente do palácio milanês, e o Papa foi pelo subúrbio, esperando as autoridades que botaram o tapete vermelho para ele chegar, e o Papa entrou de carro. Só que não se imaginava que ele ia dar vontade de mijar no Papa. Eu vou mostrar foto, não dele mijando, mas tem foto, ele abrindo o banheiro químico. Diz que ele virou e falou assim, o Papa já está velho, não aguenta, e entrou no banheiro químico. Por que eu estou contando essas coisas? Porque o Papa é ser humano. Você acha que ele não tem receio de terem soltado bomba no Egito? Ele diz, eu vou. Tem suas inseguranças, eu tenho as minhas, você tem as suas, mas Deus é capaz de fazer maravilhas com as nossas inseguranças. Deus é capaz de pegar nossas inseguranças e colocar a certeza, a misericórdia, como diz São Paulo. Eu tenho meu espinho na carne, mas eu a tenho, porque quando eu lembro desse espinho, tudo é graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Ninguém queira ser santo para servir. Moisés, desqualificado, inseguro, medroso. Quantas vezes a gente tem medo? Medo. Tem que cuidar para não ter medo de tudo, mas um pouco de medo é necessário. Mas o grande problema, dá medo. Gente, você acha que o William, esse cabeça dura ali, puxa saco do bispo, veio me dizer que quanto por cento, William? 29. Liga esse microfone aí. 29%. Quanto, filho? 29, padre. Não, quero ver o William. 29. Olha o que ele veio me dizer no dia que eu vou pregar.
Brincadeira, William. 29%. Você sabe que eu te amo de coração, né? Somos irmãos. Eu brinco porque assim vocês acordam. Você acha que eu não tenho medo de abrir uma campanha e nós já estamos dia 22, 23, só 29%, e pensar que se passar esse mês nós não vamos comprar a televisão, as câmeras? Você acha que isso não me dá medo de ter 340 funcionários que trabalham na obra, que tem 340 que sustentam famílias, que tem 80 cestas básicas para o Mater Dei, 10 mil crianças para sustentar? Medo de que depois aconteça um problema no correio e dê uma greve? Medo de que dê alguma coisa errada? Gente, é assustador. Hoje é dia 23, se chegou 29%, mas o medo não me estabiliza. Eu tenho medo, mas eu confio em Deus. Tanto que eu estava em Pernambuco, eu disse que o ano que vem inaugurar uma TV lá. Vocês sabem que tem que ser ousado. Eu volto a dizer aquilo que disse o padre Josenildo, que os católicos têm escorpião no bolso. Não pode. Moisés tinha medo, mas o medo não pode nos paralisar. Um futuro incerto. Se você olhar na sarça ardente, pelo menos eu peguei esses pontos. Um futuro incerto. Tem um texto de provérbio que diz assim: o homem planeja muitas coisas, mas o que prevalece são os planos de Deus. É verdade. Uma mãe, um pai, tem tantos planos para os filhos, mas não é o sonho da gente que prevalece, é Deus. Às vezes dá um enrosco, mas no fundo é Deus que prevalece. Nós temos um futuro incerto, nós vivemos com isso todo dia. A incerteza do amanhã você não garante, nem eu. Quando eu falo, voltamos a, se Deus quiser, não sei. Eu vejo gente marcando 2019, meu 2019, já estou com um monte de compromisso. Eu já achei que era o muito. Estava eu voltando Belo e Formoso, recebo a ligação do senhor bispo: olha padre, 2020 minha diocese vai fazer 100 anos, o senhor marca para mim vir aqui? E eu falei, bom, primeiro com o bispo a gente respeita, né? Falei, tá bom, senhor bispo. Pensei eu comigo, no meu celular não tem nem 2020 ainda. O futuro incerto. O futuro incerto de Moisés, o que seria? 80 anos, fugitivo, pastor, perdeu todas as insígnias. Um homem que tinha muitas perguntas, e ele começou a fazer pergunta para Deus. Eu sei que eu e você temos muitas perguntas, não temos? Quem tem? Se você tivesse, não vou falar muito não. 1 minuto é pouco. Quem teria pergunta para fazer 5 minutos com Deus? Levanta a mão. Quem teria uma pergunta para fazer para Deus? Levante a mão. 2 perguntas, 3, eu tinha um monte. Moisés começou a fazer pergunta: Senhor, mas quando eu for lá no faraó, o que eu vou dizer? Senhor, eu sou meio gago, tu tem a língua presa. Senhor, tem gente melhor do que eu. Chega um momento que Deus diz assim: chega Moisés, sou o que sou. Morreu o assunto. Se você olhar, leia Sarça Ardente hoje à noite. É impressionante que às vezes a gente quer fazer um monte de pergunta. Eu tenho muitas. Eu falei para Deus, Ele tem que deixar eu prosear bem com Ele, que eu tenho que ter uma prosa muito boa com Ele depois. Só que chegou para Moisés o momento que Deus disse: Moisés, chega, sou aquele que sou.
Moisés não ousou perguntar mais nada. Fé. Não espere todas as respostas, mesmo porque podemos fazer todas as perguntas, mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer: sou aquele que sou na tua vida. As dúvidas sanadas na certeza. Queridos filhos, eu fico pensando assim: para a alegria de Moisés, Deus não aceitou o seu primeiro não. Moisés estava com medo. Ele argumentava que era insignificante diante do faraó. Ele argumentou que o povo tinha se tornado incrédulo. Meu Senhor, disse Moisés, eu não tenho facilidade de falar, nem ontem, nem anteontem, nem depois que falasse ao teu servo. Minha boca tem a língua pesada. Êxodo 4:10. Toda vez que Moisés apresentava uma objeção ao chamado de Deus, a resposta de Deus era perfeita. Mas Moisés, ainda com medo, disse: não, meu Senhor, mande outro intermediário, se quiseres. Eu não. Feliz foi Moisés que Deus não aceitou o não. Moisés finalmente fez a única coisa que podia: confiou em Deus. Eu e você somos chamados a dizer: Senhor, eu tenho 80 anos. Entenda, segunda etapa dos 40. Eu perdi tudo. Eu tenho muito pouco a oferecer. Eu estou muito inseguro. Eu não me acho qualificado. Eu não tenho garantias. Eu estou com medo. Mas eu aceito. O medo do futuro muitas vezes nos prende. Muitas vezes nós ficamos presos no confortável. Tenho medo do futuro. Tenho medo de arriscar. Tenho medo de trocar de emprego. Tenho medo de fazer isso. Tenho medo de fazer aquilo. E aqui, a dificuldade, eu abriria uma outra pregação. Vem, filho, Senhor, deixa primeiro eu despedir dos meus pais. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Senhor, eu vou, aquele que pega no arado, mas isso eu prego outro dia. O medo do futuro nos faz parar nos primeiros 40 anos. Pequenas derrotas geralmente são grandes vitórias. Se Moisés não tivesse deixado a sua posição no Egito, ficaria na primeira derrota. Se ele tivesse ficado como egípcio, não teria experimentado a sarça ardente. Se tivesse parado em Madiã, não teria visto Deus abrir o mar vermelho. Se ele tivesse dito não a Deus, ele não teria visto de uma pedra sair água para matar a sede. Se tivesse recusado na sua gagueira a aceitar, não teria visto o maná cair do céu e as codornizes matar a fome do seu povo. Se não tivesse conversado com Deus e confiado em Deus, Moisés não poderia proclamar as maravilhas de Deus, de dizer: eis a terra prometida. Eu não posso entrar, mas o Deus que prometeu cumpriu. Tomai posse, a terra é vossa.